O anime Dr. Stone se passa no ano de 2019 e na história do anime ocorre um evento ainda desconhecido, pelo menos a princípio. A humanidade, os seres humanos começam a ser petrificados. E aí se passa 3.800 anos, a gente consegue saber disso porque o protagonista Senku, ele acabou contando, né? É uma coisa mirabolante, mas o anime tem disso, né? Ficção, então ele acaba conseguindo contar exatamente quanto tempo se passou. E aí quando ele consegue se libertar ali, ele consegue voltar à sua forma natural, ele começa a salvar outras pessoas, despetrificando e tentando recriar a civilização a partir do zero. E para isso ele utiliza uma coisa que é muito importante, sempre foi na história da humanidade e na história humana, que é a ciência. Esse anime, ele é muito interessante, ele é um pouco diferente de outras formas de anime, porque o foco dele central é a ciência. Ao contrário de muitos animes em que é luta, anime shounen, em que a temática é diferente, nesse anime o enredo central é a importância da ciência e como a ciência ajuda a nossa civilização. Esse é mais um quadro do Animando a História. Eu sou o Fabiano, esse canal é História com Fabiano. Aqui tem vários conteúdos sobre história. Eu uso várias temáticas para abordar a história, temáticas atuais, muitas delas usando entretenimento também e abordando questões profundas e necessárias que a gente precisa entender na nossa sociedade para a gente ter um senso crítico melhor. Não esqueça de curtir para mais conteúdos de qualidade como esse, mais conteúdos relevantes na plataforma do YouTube. Não esqueça de compartilhar para os seus amigos também que vão se interessar também por essa temática. Continuando, então esse anime, como eu mencionei, esse cientista, o Senko, ele começa a mudar aquela sociedade a partir da ciência, e isso mostra nos mínimos detalhes como a ciência ela modificou e modifica a nossa vida. Às vezes a gente não consegue ver, modifica na questão da saúde. Ele cria um remédio que cura uma menina, ele cria tecnologia como esse que eu estou usando, óculos, que facilita a visão da gente. E é muito louco a gente ver como a ciência ela modifica a nossa forma de viver, ela nos ajuda a viver melhor, a gente tem mais saúde, tem mais tecnologia, tem um melhor acesso à comunicação, tem um melhor acesso ao transporte, porque é mais fácil se locomover. Vocês estão me vendo a partir de um celular, de um tablet, ou de um notebook ou computador. Isso tudo não seria possível sem a ciência. E a ciência ela brinca o tempo todo com o que é impossível. No anime a gente vê, você fala, não, sério que ele vai criar o celular? Não, isso é impossível, não dá não. Com essa época não dá não. E ele cria, mostra como o conhecimento humano ele é necessário e com o nosso conhecimento a gente pode recriar a sociedade a partir do zero. Como o ser humano teria evoluído mais rápido com o conhecimento que a gente tem hoje, se a gente souber lidar com esse conhecimento. Então o anime, ele o tempo todo ele usa teorias que de fato existem e teorias que são respeitadas pela ciência, e ele brinca com isso o tempo todo. Com certeza tem cientistas que ajudam na criação desse anime, porque ele aborda teorias extremamente sérias, relevantes, de uma maneira simples e superficial, é claro, porque não dá para aprofundar muito. O anime não se propõe a isso, ele se propõe a mostrar como essa ciência ela atua na sociedade. O protagonista ele não quer ser o maior cientista, ele não tem um objetivo tão grande assim, ele só usa o conhecimento dele para salvar a humanidade, para ajudar as pessoas.
E é muito interessante isso, porque o deslumbre que as pessoas têm ao analisar cada descoberta, ele vai fazendo vidro, como isso ajuda, vai elaborando melhor o fogo, ele vai recriando coisas, e aquela civilização, a cada descoberta dele, aquelas pessoas ficam ali encantadas. E a gente, muitas vezes, com bombardeamento de tanta informação hoje em dia, a gente muitas vezes esquece de ver e entender esse milagre que é a ciência, que como a ciência facilita a nossa vida, como isso nos ajuda a ter uma vida melhor, como isso ajuda a gente a ter mais saúde, a ter mais vida, a ter mais tecnologia, porque a tecnologia nada mais é. Muitas vezes a gente acha que é celular ou uma coisa mirabolante, mas tecnologia é tudo aquilo que facilita a nossa vida. E isso tem um papel central da ciência. E esse anime ele tem muito disso, ele é muito interessante por conta disso. O vilão desse anime ele quer recriar a sociedade a partir dos mais fortes, ele não quer que o Senko reviva todas essas pessoas. E aí tem essa briga entre os dois, apesar de ser um novo mundo, essa ideia do vilão, ela não é antiga. Eu já mencionei aqui sobre o ciclo do ódio, eu falo um pouco sobre isso e várias teorias analisam a história a partir dessa perspectiva. E não é recente essa ideia, na verdade ela é muito antiga, de recriar uma certa oligarquia ou uma aristocracia que é um poder dos melhores. Então, no caso, o que esse vilão está tentando fazer não é tão novo assim. Na verdade é um problema antigo, mesmo no mundo novo ele está com um problema antigo de querer uma civilização só dos fortes, de uma imposição pela força e pela guerra, muitas vezes. E o Senko ele tenta recriar a civilização a partir da ciência. Uma coisa que é muito importante a gente falar também, trazendo agora para nossa realidade, não que eu não tenha falado do anime analisando a nossa realidade, é uma desvalorização da ciência na nossa época. Tem várias teorias das conspirações que inventam mentiras e desmerecem o crédito do cientista. Então, vem teoria dos terraplanistas, movimento que vem crescendo, não só no Brasil como no mundo, inclusive nos Estados Unidos tem sido mais forte, até pelo movimento do Trump. Isso acabou chegando ao Brasil, porque os Estados Unidos ele exporta muito a sua cultura e a gente importa muito essa cultura dos Estados Unidos. Então acaba chegando aqui teorias como da Terra plana, negacionismo do aquecimento global, tem também os movimentos anti-vacinas, que é muito prejudicial à nossa saúde e a vida em sociedade. É preciso falar sobre isso, não só nesse sentido de teorias da conspiração, como também uma desvalorização do próprio Estado e do próprio governo com as pesquisas científicas no Brasil. Vou delimitar mais aqui o Brasil porque é onde a gente mora, mas isso acontece em outros países também, mas tem país que está mais avançado cientificamente. Então, desde 2015 para cá, vai tendo menos investimento em ciência, menos investimento em pesquisas científicas. Isso prejudica muito o avanço da sociedade. Como é que a gente vai avançar sem ciência? No anime mostra isso o tempo inteiro, que a ciência ela é necessária, que a ciência ela é precisa. E isso ajuda a gente a viver melhor. Sem pesquisa no Brasil, fica muito complicado criar essas coisas. Muitos pesquisadores, muitos cientistas que querem e têm planejamento melhor, tem um estudo, tem uma organização melhor, eles vão para outros países, porque aqui muitas vezes não tem essas oportunidades. A gente precisa urgentemente investir em trabalhos científicos sérios e desmentir essas pseudociências ou teorias das conspirações que muitas vezes vêm para atrapalhar nesse processo. Se isso fosse encarado de uma forma como simples entretenimento, seria tudo bem, mas
não é encarado assim, é criado toda uma narrativa para desmerecer o processo científico, o processo também histórico, a história também sofre com isso, com teorias da conspiração dizendo que o homem nunca foi à lua, de que os antigos egípcios criaram a pirâmide ali porque os aliens chegaram. Isso é vergonhoso, isso é vergonhoso, isso não é ciência, isso não é história. E a gente precisa ter uma ciência séria, a gente precisa ter pesquisas sérias, científicas. E muitas vezes isso não tem no nosso país e não tem também em outros países. E vem essas teorias das conspirações que atrapalham muito esse processo. Então, o anime, voltando para o anime, eu recomendo muito vocês assistirem. É um anime incrível. Ele mostra o tempo inteiro ali como a ciência ela ajuda a gente a viver melhor. E mostra também que a gente pode ser esse gênio, a gente pode ser esse protagonista. Porque o que ele faz é recriar, né? Até o que o Lavoisier diz, né? Nada se cria, tudo na verdade se transforma. Então o anime mostra muito isso. Ele pega teorias que existem na ciência, o conhecimento histórico também por trás disso é muito, muito importante. Você não vai recriar um celular do zero. Se for recriar um celular na nossa época, você vai ver o que já criaram antes e aí acrescentar uma nova tecnologia, uma nova coisa a partir disso. Mas você não recria nada do zero. Imagine, a cada civilização que surgir, ter que inventar a escrita, ter que inventar a fala. Não tem isso, a gente tem, isso faz parte também. A ciência ela faz parte desse processo histórico de mudança e de aprimoramento. Então a gente, a partir do que a geração passada deixou, a gente analisa aquilo ali, tenta conservar o que é importante e acrescenta uma coisa mais, uma nova tecnologia, uma nova informação. E é assim que a gente consegue progredir cientificamente. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar para os seus amigos, para a gente valorizar mais a ciência e a história no Brasil. Deixa seu comentário aqui sobre esse anime e sobre outros quadros que você quer ver aqui também.